Era uma quarta-feira quente, por volta da meia-noite, no corredor de Oak Avenue, bem ao lado do movimentado centro de Westfield. O oficial Daniel Ramírez havia acabado de concluir seu intervalo para o almoço e estava sentado em seu carro de patrulha, tomando o último gole de café. Daniel era o tipo de policial que acreditava que a insígnia em seu peito lhe dava autoridade para agir de maneira autoritária com qualquer um. E naquela noite, aquela insígnia o levaria a uma situação que ele nunca esqueceria. Do outro lado da rua, um homem de pele escura, vestindo roupas escuras, saía de um café próximo. Seu nome era Elias Knight, um homem calmo e seguro de si. E apesar de ter crescido em Westfield, passara os últimos anos trabalhando em outra cidade. Ninguém sabia, mas Elias havia sido recentemente promovido a capitão e designado para o mesmo distrito em que Daniel trabalhava. No entanto, Daniel não sabia disso. E isso seria algo que ele descobriria tarde demais. Enquanto Elias atravessava a rua, a atenção de Daniel foi desviada do café para o homem que caminhava em sua direção. Não havia nada de suspeito em Elias, mas para alguém como Daniel, qualquer desculpa para criar problemas parecia boa o suficiente. Ele se afastou de seu campo de visão, segurando o volante do carro, enquanto Elias se aproximava. Daniel não gostou da postura tranquila de Elias. Sem mais delongas, Daniel saiu do carro de patrulha, batendo a porta com força atrás de si. Com o rosto fechado, ele marchou em direção a Elias. "Ei, você! O que está fazendo aqui?" Daniel gritou, bloqueando o caminho de Elias. Sua voz era áspera, um tom usado para intimidar. Elias parou, olhando para ele com um olhar calmo, mas surpreso. "Estou apenas indo para uma reunião", respondeu com educação. Daniel não parecia se importar com a resposta. "Você não parece muito bem", disse ele avançando em direção a Elias, como se estivesse tentando provocar uma reação. "Tem algum problema?" perguntou Daniel, aproximando-se ainda mais. Elias, mantendo a calma, respondeu. "Posso mostrar minha identificação, senhor, se for necessário." Mas antes que Elias pudesse pegar sua carteira, Daniel avançou abruptamente. "Você acha que pode falar comigo assim, como se fosse alguém importante?" Daniel gritou, pegando Elias pelo braço de maneira agressiva. Enquanto o cenário se desenrolava, os pedestres gravavam, imersos na tensão do momento. Se você está curtindo a história até agora, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o que vem a seguir. Cada novo capítulo traz reviravoltas e surpresas, e queremos que você faça parte dessa jornada. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para ser avisado de todos os novos episódios. Antes que Elias pudesse reagir, Daniel o empurrou com força, atingindo-o no rosto com o braço. O impacto foi tão forte que Elias foi jogado para trás, mas conseguiu se manter em pé. Tudo aconteceu em questão de segundos. Os poucos pedestres que presenciaram a cena ficaram paralisados, com os olhos fixos, sem acreditar no que acabavam de ver. Elias, ainda se recuperando, tocou o rosto, sentindo o impacto da agressão. Daniel se afastou, claramente se sentindo justificado em sua ação. "Agora você vai aprender a me respeitar", Daniel disse, com um sorriso de satisfação. Mas antes que ele pudesse dar um passo para se afastar, Elias se levantou novamente. Desta vez, não havia mais dúvida em seus olhos, apenas autoridade. "Você cometeu um grande erro, oficial", Elias falou calmamente. Daniel, sem saber o que fazer, olhou para ele, ainda não entendendo o que acabara de acontecer. "Ah, é? E qual erro seria esse?" Daniel respondeu desdenhoso. Elias olhou fixamente para ele, seu semblante sério agora, sem traços da calma que tinha mostrado antes. "Eu sou o capitão Elias Knight, o novo capitão deste distrito", ele disse. Por um momento, Daniel ficou paralisado, seu rosto se tornando pálido. Ele se afastou um passo,
tentando processar o que acabara de ouvir. O quê? O que você disse? Daniel gaguejou, a confiança que tinha antes começando a ruir. Eu disse, sou o novo capitão. Elias repetiu, agora firme em sua postura, olhando diretamente para Daniel. Você me agrediu e eu vou formalizar a acusação. O semblante de Daniel mudou de arrogância para desespero e o pânico começou a tomar conta dele. Ele não podia acreditar no que havia feito. Toda a sua sensação de poder e controle desapareceu como areia entre os dedos. Ele ultrapassou uma linha da qual não havia retorno. A mente de Daniel estava a mil, tentando entender o que acabara de acontecer. O novo capitão? Pensou, como se a ideia ainda não tivesse se fixado. Ele havia acabado de agredir o capitão de seu próprio distrito. Elias o observou em silêncio por um momento, antes de se virar e pegar sua bolsa. Daniel ficou imóvel, assistindo sem palavras, enquanto Elias retirava sua identificação oficial e a mostrava. Isso deve esclarecer as coisas, Elias disse, mantendo a calma. E, para ser ainda mais claro, você agrediu um oficial superior. Eu estou formalizando esta acusação. Você vai responder por isso, disse Elias, sem hesitar. Daniel abriu a boca para falar, mas não conseguiu emitir som algum. A arrogância que ele tinha se desfez completamente, e ele sentiu os olhares dos pedestres que assistiram à cena, agora julgando-o. Elias, calmo e imperturbável, ainda não havia terminado. Ele pegou seu celular e, sem hesitar, discou um número. Daniel ouviu enquanto Elias falava com alguém do outro lado da linha. Sim, aqui é o Capitão Knight. Preciso de reforços na Oak Avenue, entre a 5ª e 6ª ruas. Temos um incidente envolvendo o oficial Daniel Ramírez. Ele fez uma pausa para ouvir a resposta. Não, ninguém está ferido, mas a acusação será por agressão. Envie alguém imediatamente. O estômago de Daniel se revirou enquanto ele percebia o que estava prestes a acontecer. Sua carreira, tudo o que ele havia construído, estava desmoronando diante de seus olhos. Durante todo esse tempo, Elias estava ali, impassível, esperando que a ajuda chegasse. Enquanto aguardavam, alguns pedestres começaram a murmurar entre si, alguns balançando a cabeça em descrença, outros comentando em voz baixa o que acabara de acontecer. Alguns até começaram a filmar o incidente, algo que Daniel só percebeu depois. A ideia de que isso poderia parar nas notícias, ou pior, se espalhar pelas redes sociais, fez uma onda de frio percorrer sua espinha. Em poucos minutos, o som das sirenes começou a se aproximar. 2 carros de patrulha chegaram, seguidos de um grupo de policiais. Daniel reconheceu alguns deles. Eram seus colegas, com quem ele trabalhava todos os dias. A tensão no ar ficou ainda mais palpável à medida que os policiais se aproximavam. Uma das oficiais, a sargento Amélia Clark, uma mulher de postura rígida e com mais de 20 anos de serviço, se adiantou. Capitão Knight, ela disse, em tom respeitoso, enquanto se aproximava. Ela olhou para Daniel, claramente confusa, antes de se voltar para Elias. Capitão, qual é a situação? Perguntou ela. Elias não hesitou em responder. Estou formalizando a acusação de agressão contra o oficial Ramírez. Ele me atacou sem motivo algum, disse Elias, mantendo a firmeza. O rosto da sargento Clark se contraiu em choque, e ela olhou para Daniel, que estava parado, visivelmente desconcertado. Daniel, isso é verdade? Ela perguntou, seu olhar fixo nele, esperando uma explicação. Daniel, pela primeira vez em sua vida, ficou sem palavras. Ele gritou, mas sua habitual confiança havia desaparecido por completo. Eu não sabia que ele era o capitão, murmurou, tentando se justificar, mas as palavras saíram sem força, sem nenhum impacto. Se você sabia ou não, isso não importa, respondeu a sargento Clark com um tom firme. Você agrediu um oficial superior.
ela concluiu, suas palavras carregadas de autoridade. Ela se virou para os outros policiais e ordenou: prendam-no. 2 oficiais, homens com quem Daniel compartilhava pausas para café e conversas descontraídas, se aproximaram. As expressões deles estavam sérias e profissionais enquanto se moviam para imobilizá-lo. Daniel não resistiu. Ele sabia que era o fim. Enquanto ele era algemado, a sargento Clark se aproximou de Elias. Capitão, vamos levá-lo daqui. Há algo mais que você precise? Ela perguntou com respeito. Elias olhou para ele, sua expressão ainda imperturbável. Sim, Elias respondeu calmamente. Deixe que tudo seja tratado conforme a lei, sargento. Estou formalizando as acusações assim que chegarmos à delegacia. O frio metal das algemas cortou a pele de Daniel, enquanto ele era conduzido para o carro de patrulha. Ele observou em silêncio, enquanto o carro de esquadrão se afastava da Maple Avenue. A cidade à noite agora parecendo mais distante, como se fosse parte de um pesadelo. Ele não conseguia acreditar no que acabara de acontecer. Alguns minutos atrás, sentia-se no controle, achando que tinha o poder sobre tudo e todos. Mas agora, sentado no banco de trás de um carro de polícia, sua carreira e reputação em ruínas, ele não era mais nada além de um criminoso sob custódia.